mas um professor do mal. Cada vez que passa mais o tempo, o diabo, irmãos, tem buscado tirar os significados certos das palavras como de símbolos nos ensinamentos cristãos. Por exemplo, diz o diabo atualmente põe na cabeça da sociedade que família não é composta por homem, mulher e seus filhos que podem procriar. Nos nossos dias o diabo tem ensinado à população o chamado pronome neutro, onde em vez de chamar ela ou ele, utilizam outras palavras para que não venha ofender alguém que tenha uma posição ou orientação sexual diferente. O diabo tem ensinado as pessoas que o homem não nasce homem, a mulher não nasce mulher. Cada um constrói ou já nasce com a sua identidade sexual, chamada ideologia de gênero. Então o diabo, irmãos, cada vez mais tem tirado o significado de palavras, de símbolos e daí por diante. Mas não é uma palavra em nossos dias tão linda, irmão. Uma palavra tão maravilhosa que o diabo tem tirado o seu grande significado. E que nessa noite o nosso Jesus, com o seu Espírito Santo, possa nos esclarecer sobre esta palavra maravilhosa. Qual é? Crente. Glória a Deus. Pense na palavra linda, irmão, para mim, é crente. Jesus disse para Tomé, Tomé, final de tudo, seja crente. Amém. Nós vamos entender o significado da palavra crente para poder ser crente. Amém. Em primeiro lugar, irmãos, para a gente trazer uma definição do que é crente, e depois nós vamos ver 3 tipos de crente, mas desses 3 só tem um que é do reino dos céus. Mas vamos ver a definição do próprio texto. O contexto aqui é o momento ao qual Jesus, após morrer, conforme a sua palavra, ao 3º dia Jesus ressuscita. E como a Bíblia Sagrada foi escrita, não para agradar homens, mas para agradar a Deus, a primeira testemunha era uma mulher. Porque se Deus quisesse agradar os judeus, o testemunho válido de Deus naquela época tinha que ser o testemunho de um homem. Mas aprove a Deus mostrar a sua ressurreição, primeiramente uma mulher. Então, com isso, eu já posso concluir que a palavra de Deus nunca foi escrita para poder mentir e agradar homens. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece aos seus discípulos. 12 discípulos, um infelizmente é a ovelha negra, se mata, suicida, Judas Iscariotes. Mas 11 deles, com outros discípulos de Cristo, 11 dos apóstolos com os discípulos, estão em uma casa com medo e perderam a fé, porque para eles Jesus já não ia mais ressuscitar. Mesmo Jesus passando 3 anos ensinando a eles que ele ia ressuscitar entre os mortos, os discípulos estavam tristes, trancados, com medo da perseguição. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece primeiro a Maria Madalena. Ela avisa os discípulos se alegram, e Jesus se apresenta aos discípulos. Mas naquele momento Tomé não está presente. Os discípulos ficaram maravilhados, alegres, viram Jesus, contemplaram o seu mestre. E quando foram dizer para Tomé, Tomé lhe diz uma palavra forte para os discípulos: eu não creio. Eu só creio se eu tocar nas marcas dos pregos. Se eu ver ele mesmo e ver a marca da lança. Tomé estava querendo dizer que a fé dele é só se ele ver. Ele só crê se vê. Aí agora Jesus se apresenta para nos ensinar o que é ser crente. Jesus chega para Tomé, se apresenta ressuscitado, com as marcas na mão, com as marcas dos cravos, da lança, para poder se apresentar a Deus como sacrifício aceito. E diz: Tomé, toca. E agora, Tomé, ser crente. Ser crente, irmãos, é confiar em Jesus. Confiar em sua morte ao nosso favor, mesmo sem a gente ver. Por isso o livro de Hebreus, capítulo 11, traz a melhor definição de fé. Livro de Hebreus, capítulo 11. A
assim, capítulo 11, verso 2. Verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. A palavra de Deus define que fé, ela não é enxergada pelos olhos humanos, mas ela é confiada na promessa que há de acontecer. Então, ser crente à luz da Bíblia é entregar a vida a Jesus. A gente não vê Ele hoje, mas a gente crê que há 2000 anos atrás um homem justo morreu ao meu favor, ao seu favor, para perdoar os nossos pecados. É tanto que a Bíblia vai dizer em João capítulo 1, que a todos, quando creem em seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando Jesus chega para Tomé e diz: Tomé, seja crente, Jesus já vai dizer para ele: Tomé, para que tu creia que eu ressuscitei ao teu favor, tu não precisa me ver, tu precisa crer. Meus irmãos, o segredo da Bíblia não é ver para crer, é crer para poder ver. Essa é a fé salvadora. Jesus nos ensina que ser crente, ser um verdadeiro cristão, é confiar somente nele. E aqui Jesus poderia dizer: por que tu não confiou na minha mãe? Porque mais importante do que a mãe dele era o dono do ouro, da prata, o criador dos céus e da terra. Jesus fez questão de dizer: Tomé, creia, seja crente. Crente em Jesus. Acabamos de ver na prática a definição que Jesus nos ensina com essa história de Tomé, que devemos crer em Jesus. Para um homem ser salvo, ele tem que crer em Jesus. Ele tem que confiar tão somente nele. A Bíblia diz que só um nome dado entre todos os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse é o nome de Jesus. Dada a definição, agora nós vamos, irmãos, ver na Bíblia 3 tipos de crentes. Aleluia. Vamos analisar a nossa vida. Só tem um que vai para o céu. Se você não é um desses ainda, você pode aceitar Jesus hoje. Pense no passaporte que a gente não paga. As pessoas pagam R$600 para voar em um avião do estado para o outro, mas os crentes não pagam nada, porque um dia Jesus vai vir arrebatar a igreja. Nós vamos para onde a espaçonave, aonde a NASA não vai. Vamos para o céu. Para o céu. Um crente quer ir para o céu. Nós vamos para o céu. Meu irmão, lá na rodoviária não vende essa passagem. Aceita Jesus hoje e encaminha a tua alma para o céu. Mas nessa noite, irmão, vamos ver, em primeiro lugar, 2 tipos de crentes que não é do céu. Por quê? Vamos analisar isso, irmãos, porque o nome de crente é maravilhoso, mas está sendo blasfemado. Muitas pessoas podem não estar vindo para a igreja. Eu falo para a igreja não aqui, mas de todo mundo. Porque alguns que têm o nome como crente, se intitulam crente, tem mostrado na sua vida que não são crentes. As pessoas olham: eu não quero ser crente como esse crente. Por isso o evangelismo é difícil fazer. Por isso é difícil hoje criar as multidões, porque o povo está endurecido, porque quem diz que é crente não é crente, está empatando do povo ser crente. Vamos ver o primeiro tipo de crente, e eu chamo esse aqui, é o crente Xerox. Abra comigo, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, Jesus vai trazer um ensinamento maravilhoso para a nossa vida. Vai nos falar sobre o crente Xerox. Mateus capítulo 7, verso 22. Verso 21. Primeiro, vamos ler só o verso 21. Diz assim, e deixe sua Bíblia aí aberta em Mateus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, irmãos, que professar fé, dizer ter fé, isso não quer dizer nada. Então o nome de crente é algo glorioso. Se nós dizemos que somos crentes, só em você dizer que é crente, isso não quer
quer dizer nada. Você pode ter um cargo na igreja, você pode ter uma carteirinha da igreja, você pode estar há muitos anos na igreja, mas isso não quer dizer nada. Porque a xerox, ela pode até durar parecida à original, mas vamos ver aqui o conteúdo da falsa xerox. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo, irmãos, que no final dos tempos, pessoas que professam fé, que diz que tem a fé em Jesus, que talvez tenha um título de crente, naquele dia ele vai dizer: nunca vos conheci. Mas irmão, imagine o susto, nós indo para o céu. Imagine um anjo lá na portaria pegando um livro: Maria de José não sei o que. Está aqui não. Tá, mas não está aí. Jesus vem lá na porta: pai, que função é essa aí? Sou eu, Senhor. Eu louvava, eu adorava, fazia a obra. Jesus disse: nunca vos conheci. Eu já vou estar na igreja, fui batizado, estava de fazer a obra. Nunca vos conheci. Porque Jesus está dizendo que algumas pessoas do céu, religiosos, não entrarão. O segredo está no final do versículo que nós lemos: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade, irmãos, aqui quer dizer aqueles que andam sem lei. A xerox, irmão, que você pegar um documento colorido, uma xerox mesmo, ela é preta e branca. Ela é igual, mas não tem conteúdo, ela não tem vida. Meus irmãos, Jesus está dizendo que no final dos tempos haverá pessoas que têm nome, mas não tem conteúdo, não obedece a palavra, não vive a palavra. O mais importante do crente é viver a palavra. E Jesus está dizendo que quem não vive a palavra, ponto final, não vai para o céu. Se você achou ruim, fala com o dono da palavra. Meu Deus, é forte. Aí você faz pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus está falando de um assunto sério, porque todos os domingos você está vindo, você está ouvindo a palavra, e nós precisamos ter essa certeza. Nós dizemos que somos crentes, temos essa palavra, este nome maravilhoso, mas parece que nós temos só o nome, mas em casa não tem um bom testemunho, no trabalho não tem um bom testemunho. Aleluia, louvado seja Deus. E o que nós podemos fazer? É o primeiro exemplo. O segundo exemplo é um exemplo pior. Ainda dá um tapa na cara do xerox. Veja o exemplo de um crente que não vai para o céu. Abra comigo Tiago. Epístola de Tiago. Aleluia. Capítulo 2, verso 19, diz assim: tu crês que há um só Deus? Pois bem, também até os demônios creem. E o que a igreja? Estremece. Eu quero dizer para os irmãos entenderem que eu vou falar em nome de Jesus, que a palavra está falando. A Bíblia está dizendo que até os demônios creem que existe um Deus. Eu estava dizendo no começo, ser crente é crer em Deus. Mas só que essa fé é uma fé que leva à obediência. Qual é a diferença de um demônio que crê em Deus e de alguém que verdadeiramente crê em Deus? O diabo crê que existe um Deus, porque ele foi lançado do céu, onde habita Deus, na casa de Deus. Mas a diferença é que o diabo, ele não obedece a palavra. Ele não crê na palavra. Como um verdadeiro servo crê. Ele está dizendo, ele crê e estremece. Meus irmãos, é muito interessante. Até o diabo, que é do time do mal, ele crê e estremece. Nós que somos crentes, irmão, nem treme nem a nossa cara quando ouvimos a palavra. O diabo dá uma tapa na cara na veia do crente xerox. Porque o diabo, quando vê Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi até um local, queria libertar um homem, tinha um plano na vida daquele homem. Quando chega lá,
conhecido como Gadareno. Os demônios fazem o quê? Se ajoelham. Ô Senhor, o que tu viesse fazer aqui? Às vezes Jesus está no meio do culto e tu ainda está pensando em outras coisas. E até os demônios têm mais reverência do que a gente. Vou me envergonhar ele hoje, irmão. Glória a A partir de hoje, quando eu vim pro culto, a partir de hoje eu vou ouvir a palavra. Eu quero ouvir Deus aqui na casa. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o demônio crê e estremece. Está na hora, meu irmão, de você estremecer. Porque se você não estremecer aqui, sabe o que vai estremecer no inferno? E é tarde demais. Estremeça agora. Trema o coração. Porque após o juízo de Deus, acabou a oportunidade. Não vai ter o pastor Francisco gritando, se esgoelando para tu ir para o céu mais. Aleluia, Jesus. Que palavra dura. Jesus disse para o discípulo, é dura essa palavra. Vai após a multidão. Mas aqueles que são espirituais são como Pedro. Senhor, para mim nós vai. Só tu tens as palavras de vida. Oh, glória. Se esse lugar fosse para lotar, irmão, o pastor ia botar fumaça, a parede estava preta. Mas aqui não é velório, não. Aqui não é casa de show, não. Aleluia, Jesus. Aqui é que você passa. Meu Cai do céu, irmão. Seja crente. Glória a Deus. Seja crente nessa noite. Veja se você é, qual crente você é. Aleluia. Qual crente eu sou? Aos olhos de quem, mano? Dos irmãos? Não, dos irmãos quer dizer nada. Quer saber o crente que você é aos olhos de Deus. Deus, aleluia. Mas a melhor definição, o terceiro exemplo para a gente encerrar, vamos voltar para Tomé, irmãos. Lembrei que o nosso Deus tem uma farmácia e o metiolate dele está disposto para todo o corpo que está tendo nessa noite, irmãos. João capítulo 20, verso 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, seja crente. Jesus precisou se apresentar a ele. Após ele ouvir, primeiro Tomé ouviu, precisou acontecer alguma coisa para ele crer. E o que é, irmãos, que precisa para a gente crer de verdade? O que está faltando para você mergulhar de cabeça e dizer: Pai, agora você é de verdade mesmo. Eu vou ser sincero com Deus. Eu vou chegar para ele: Deus, eu sou um cara. A partir de hoje, faz um vaso novo. Não importa o crente que você é nessa noite. O que importa é o crente que você vai ser depois dessa noite. Você pode ser um irmão, uma irmã que dá o pior testemunho. Mas pode ser você que Deus vai levantar, vai restaurar, vai dar unção, vai dar poder, vai exaltar o bom nome de Deus. Eu me lembro de um jovem que eu me congregava com ele. O nome dele era André, um adolescente. Sempre tinha uns eventos na igreja. Ele andava com os irmãos, vinha para os eventos que o pai forçava. Quem via ele, olhava para ele e dizia: esse menino não é crente. Sinceramente, à luz da palavra, ele não apresentava fruto digno de arrependimento. Ele gostava de andar com os jovenzinhos carnais, falar assuntos que não convêm. Ele gostava das coisas erradas. Mas ele estava indo para os cultos. Aí teve um culto, irmãos, que Jesus estava presente. Aleluia. E naquela noite, na mesma noite, ele resolveu ser crente de verdade. Glória. Na hora que fizeram a pena, ele saiu correndo. Ele correu, irmão, tinha um cabo de fio no meio, bem pertinho já do altar. Ele tropeçou naquela hora, verdade. Oh, glória. Aleluia. No mesmo instante, Deus perdoou e batizou ele no Espírito Santo. Aleluia. Até hoje, o André missionário prega a palavra, faz a obra de Deus. Então nessa noite, irmão, o importante é o depois. Aleluia, Jesus. Porque ninguém leva carro bom para a oficina. Você leva carro quebrado, irmão. Se o teu carro espiritual está quebrado hoje, Jeová está aqui, irmão. Ele pode consertar. Não deixe os problemas, não deixe os erros fazer tu regredir na tua fé, fazer tu desistir. Aleluia.
precisamos disso. Aleluia, Jesus. Jesus disse só assim para Tomé: você é incrédulo não, seja crente. Está aí o verdadeiro crente. É aquele irmão que confia em Jesus. É o que obedece a palavra, irmão. Como estamos obedecendo a palavra? A palavra de Deus é tão clara, irmãos, o mandamento de Deus, e parece que tem que chutar o povo, que nem Israel para entrar no Egito. Deus fez eles circular 40 anos. E nem todos entraram em Canaã. Porque o povo tinha um coração ainda duro. Estou lendo eu no meu devocional sobre a saída do povo do Egito. Estou em Êxodo. Aí eu vi o povo saindo do Egito, mas o Egito não saiu dele. Meu irmão, se você saiu do Egito, é o que Deus disse para Israel: eu digo para você agora, nenhuma unha ficará. Deus quer você completo. Meu irmão, o Senhor vai embaraço dessa noite no fogo. Põe por terra, joga fora. Foi igual um jovem que às vezes eu ouvi, Deus deu a oportunidade de estar pregando ali para ele. Ele se reconciliou. Depois eu perguntei para a prima dele como é que ele está. Ele sofreu de depressão. Ela disse: rapaz, a coisa foi maravilhosa. Ele chegou em casa, pegou os videogames, os jogos tudinho, jogou fora. Eu me lembro do jovem que a gente estava indo no culto campal. Ele veio: eu quero me reconciliar. Rafael tirando o brinco, jogou em cima da casa. Faz isso hoje, irmão. Mas joga se da casa dos outros, pelo amor de Jesus. Joga logo no lixo. Pega logo os entulhos espiritual. Manda para longe da tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Seja crente, Tomé. Nessa noite, meu irmão, minha palavra é você. Seja crente. Seja crente, meu irmão. Seja crente de verdade. Para de falar mais. Viva a palavra. Seja crente, meu irmão. Irmão, para quem é isso? É a palavra. Meu irmão, só vai você o que é crente. Seja crente. Você vai estar indo para o céu. Seja crente. Agora o que eu falo nessa noite, irmão? De um monte de problemas. Seja crente. Meu irmão, meu filho, seja crente. Meu irmão, vai para o céu. Seja crente. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Seja crente nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu não cheguei para ninguém que dizia: irmão, não é crente não. Irmão, não posso ter nem esse poder. Mas só Jesus para corrigir cada um de nós. É verdade. E Jesus queria o melhor para Tomé. Ele poderia dizer para Tomé: Tomé, tu está do meu lado. Rapaz, tu não presta não, sai fora. Jesus não lança fora. Jesus tem a palavra certa para você. Seja crente, Tomé. Ei, irmão, quero dizer para você que Tomé é um exemplo para a gente. Porque uma hora ele não era crente, mas quando ele viu, Senhor, agora eu creio. E se Deus está falando no teu coração nesta noite, faz como Tomé: Senhor, eu creio. Senhor meu, Deus meu, Jesus, eu creio agora que não é Deus. Eu creio que tu é o Senhor da minha vida. Seja crente, irmão. Só vai para o céu quem é crente. Seja crente. Meu irmão, diga para os outros que você é crente como se for um crente de verdade. Quando alguém disser: irmão, que tu é? Irmão, sou seu amor. Estou tentando ser crente. Estou tentando ir para o céu. Seja crente. Quando você conhecer alguém que está falhando, só diga uma palavra, irmão. Seja crente. Ser crente é bom demais, irmão. Ser crente vai para o céu. Ser crente verá a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, de tudo que tu quis dizer, resume uma frase: seja crente. Não tem mais nada para resumir. Qual crente nós somos? Meu irmão, xerox não dá certo. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma habilitação, graças ao bom Deus. De vez em quando eu estou trabalhando na prefeitura, descendo a Fortaleza, a PRF me para, e eles falam só assim: documento, habilitação, e agora o carro já puxa logo a placa. Eu tenho que dar a origem. Se eu der um falsificado, ele vai dizer: desce. Não segue mais vestido. No céu é do mesmo jeito. Tu vai chegar lá, tem o documento, meu filho. É falso, desce. Ainda pega o outro. Esse aqui é verdadeiro. Glória É a crente. Deus. Sobe. Entra no meu. Entra no céu. Porque meu irmão, estamos vivendo um tempo tão difícil. É verdade. Que os que dizem ser crente parece mais bode que ovelha. Meu irmão, meu Jesus não cria bode não, viu? Talvez alguns irmãos que podem criar um churrasquinho de bode, mas bode vai para o céu não, irmão. Pode pular cerca, pode dar trabalho. Jesus gosta
tua vara me consola. Amém, Jesus. Ei, irmão, o cajado, a vara, tem uma ponta. Ele é como o pastor puxa pelo pescoço. Aleluia, Jesus. A vara, às vezes, tem que dar uma piada na ovelha. E talvez hoje Jesus está dando um corretivo no nosso corpo, irmão. É bom, porque ele quer o quê? Seja crente. Aleluia. Seja crente nessa noite. Seja crente. Só vai ser alguém crente. Se você só tem um nome, irmão, seja hoje. Aleluia. É hoje, meu irmão. Eu não sei como você está hoje, mas eu sei como você pode ficar depois de hoje. Amém. Só depende de uma coisa: seja crente. Vamos ficar de pé nessa noite.